Filipenses. Capítulo de número 1, versículo de número 6. Depois nós vamos para Tito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tito capítulo de número 1. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante, vai dizer: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Estenda sua mão na bendição. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós celebramos a Ti, louvamos o Teu santo e bendito nome, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o Senhor da igreja. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para essa noite, para as nossas vidas, e eu te peço que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, meu Pai, o Senhor venha despertar. O Senhor venha falar poderosamente, Pai, aos nossos corações, aos corações de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor chamou, eu sei que o Senhor, ó Deus, designou algo específico para a vida de cada um deles, Pai. Talvez eles chegaram aqui nessa noite, ó Deus, Pai, sem acreditar naquilo que o Senhor tem na vida deles, talvez, meu Deus, vendo de uma forma inferiorizada, mas o Senhor é aquele que conhece a estrutura e sabe quem cada um deles são. Ó Deus, que o Teu Espírito fale poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu me coloco diante de Ti para ser o Teu instrumento, o Teu Filho, a Tua voz profética nessa noite, Senhor. Que eu possa, meu Deus, ser uma bênção para a vida dos meus irmãos que aqui se encontram, Senhor, e assim eles venham frutificar por onde eles passarem, Senhor. Nós louvamos a Ti, nós celebramos a Ti e damos toda a honra tão somente a Ti, pois Tu és digno, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esses dois versículos que eu fiz a leitura, eu gostaria de ter eles como bases para que eu possa trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Como eu disse inicialmente, eu sei que Deus ele tem algo especial, eu sei que Deus ele tem um propósito estabelecido para as nossas vidas como homens de Deus. Eu sei que nós estamos em Suas mãos, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu sei que nós somos esse vaso nas mãos do oleiro. Eu sei que Ele começou uma obra nas nossas mãos. E eu sei que é Ele que deseja dar essa forma para cada um de nós. E quando nós falamos de forma, nós precisamos entender que talvez nós não estejamos vivendo da forma em que deveríamos. Talvez estejamos deformados, talvez exista algo em nós que precisa ser reposicionado, talvez exista algo nas nossas vidas, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, na forma que nós interagimos com a sociedade, ou na forma que nós nos portamos como homem que precisa ser de fato ajustado. E nesses textos, mais precisamente agora olhando aqui para essa passagem do livro de Tito, é aqui que eu quero me nortear para transmitir para os irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. O tema dessa mensagem será Homens Transformados, Restabelecendo a Ordem. A obra de Cristo, ela consumada, ela veio justamente para o quê? Para que nós viéssemos de fato tomarmos a forma original daquilo que Deus tinha como um propósito eterno nas nossas vidas. A obra de Cristo consumada, eu vou repetir,
a obra consumada, já concluída, já perfeita, já estabelecida, já decretada, ela veio para nos reposicionar naquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Os irmãos bem sabem, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados do nosso Pai, estávamos vivendo de uma maneira dissoluta, estávamos vivendo de uma forma deformado aquilo que Ele de fato havia introduzido em nós como um propósito, um destino eterno. Mas Jesus ele veio para reposicionar, para reordenar a nossa existência humana. Repetindo, vivíamos em desordem, desgovernados, dominados por impulsos, paixões carnais. Sabe aquele site? Sabe aquela moça que você olhava, ou talvez ainda olha, e você faz algo que não deveria fazer? Estamos entre homens aqui, né? Você se acaba no banheiro. Você descaracteriza aquilo que nós chamamos de autogoverno dentro da palavra de Deus. E é aqui que eu quero trazer para você aquilo que a obra consumada de Cristo nos concedeu, que é a oportunidade de vivermos agora não mais como alguém desgovernado, ou sendo conduzido pelos nossos impulsos. E eu te entendo, eu sei como é, eu também já vivi isso. Eu também já estive namorando. Hoje, graças a Deus, sou casado. Eu falo graças a Deus porque isso é um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então você, como homem, você precisa começar a desejar ter uma mulher do seu lado, porque nenhum homem sozinho cumprirá o mandato de Deus para a sua vida. Está na hora de você deixar de ser um menininho da mamãe. Está na hora de você começar a deixar de sair da saia, da barra da saia da sua mãe e começar a olhar para aquilo que o seu pai, eu não estou dizendo seu pai terreno, aquilo que o seu pai celestial tem para a sua vida, aonde você de fato como um homem se posiciona no meio dessa sociedade, porque quando nós temos de fato essa completude na nossa existência, é que nós de fato começamos a fazer a diferença. Afinal, Deus, quando formou o homem, Ele em seguida formou uma mulher. Ele decretou, Ele estabeleceu algo que era bom para o homem. Afinal de contas, o homem estava sozinho, e ele viu que não era bom que ele ficasse sozinho. Então aqui a gente já começa a perceber e quebrar um sofisma desse presente tempo, dessa era que nós vivemos, aonde nós olhamos em tantos telejornais, novelas, séries, não sei o que você consome, além da palavra de Deus que deveria ser a sua fonte de vida, os seus momentos de adoração ao Senhor, de oração. Eu não sei, eu não estou aqui para te julgar, porque eu também gosto de uma boa série. Eu também às vezes fico dando as minhas maratonadas. Só que eu não posso fazer disso aquilo que vai ditar, aquilo que vai me determinar o que eu viverei. Porque ao eu conhecer essa palavra, a partir dela agora eu passo a me mover. A partir dela agora eu passo a viver. É ela que vai direcionar as minhas decisões. E como eu estava dizendo, nós vivemos em um tempo da sociedade, um período histórico, onde o homem ele é afligido, o homem ele é bombardeado por vários pensamentos, sofismas, ideias, ideologias que vêm para perverter a sua masculinidade, para te deteriorar a sua expressão do próprio Cristo em você. Aleluia. E precisamos entender isso. No nome de Jesus Cristo, que esse espírito, essa potestade, esse principado que tem agido nas regiões celestiais, para que os homens dessa cidade, para que os homens desse estado não vejam de fato aquilo que o Senhor tem para suas vidas, que caia por terra. Será que existe algum homem que possa discernir o que está acontecendo aqui, levantar suas mãos e interceder juntamente comigo? Cadê os homens para guerrearem? Ou vamos deixar os soldados sozinhos morrer na batalha, porque nos tornamos meninos acovardados, e quando vemos um homem se posicionando, ao invés de irmos também para a batalha e para a luta, ficamos acovardados, não nos posicionamos. Então eu vou dizer
Entenda, ainda que eu esteja aqui, nesse exato momento existe uma guerra espiritual. Eu estou aqui buscando por homens que levantem as suas mãos e intercedam para que esse principado, para que essa potestade sobre o Vale do Ribeira, sobre Jacupiranga, sobre o estado de São Paulo, sobre a nação brasileira caia, aonde os homens de Deus sejam levantados. Aleluia, você está aqui? Glória a Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e interceda. Declare, existe um poder em você. Você recebeu um mandato de Deus. Existe autoridade na sua vida. Você tem esse poder de colocar potestades e principados para recuar. Você tem autoridade na sua casa. Você tem autoridade espiritual por onde você passa. Porque Ele nos devolveu isso. A sua obra consumada na cruz veio para nos reposicionar em tudo isso. Ele nos devolveu este lugar que o primeiro Adão perdeu, onde ele passou a viver de uma maneira desgovernada. O segundo Adão, Cristo, ele veio para nos colocar novamente em ordem. Glória a Deus. Aonde o primeiro Adão perdeu o governo, o segundo Adão veio para nos devolver o governo. Por isso que ele vai dizer para os seus discípulos: vão, anunciem o Evangelho, preguem as boas novas. Ele estava dando autoridade, ele estava dando algo que legitimava a sua ação no mundo espiritual. Uma sociedade que não vive em Cristo permanece em desordem. Uma sociedade que não é alimentada pela palavra de Deus. Como eu disse, nós cristãos, homens, se nós não temos um relacionamento com o homem Cristo revelado nessa palavra, nós não faremos diferença alguma dentro da perspectiva daquilo que é eterno. Talvez nós vamos interagir, nós vamos curtir, nós vamos fazer tantas coisas, algumas coisas até relevantes, mas a minha pergunta para você, ainda que o que você esteja fazendo de forma relevante é aquilo que os céus separaram para você fazer? Porque eu posso estar funcionando dentro de muitas áreas perfeitamente, mas eu quero saber se eu estou fluindo celestialmente, se eu estou seguindo o mover do Espírito, se eu estou sendo realmente guiado pelo Espírito Santo. Tem muitos homens que estão lá de carrão, tem a sua empresa, mas o seu lar está destruído, estão lá no adultério, estão fazendo aquilo que desorganiza aquilo que o Eterno estabeleceu. Você acha que você vai estar bem se você um dia viver dessa forma, ou se você estiver vivendo dessa forma? Precisamos ser homens em plenitude. E já que eu entrei nesse assunto, quando Deus cria o homem, Ele vai chamar ele de Adão, significa homem. Então, quando Deus cria o homem, Ele forma uma mulher. E ele se relaciona com esta mulher. Então, óbvio que aqui Deus já está apontando algo, que o homem precisa de uma mulher. Eu sei que você vai ser tentado, mas você só precisa de uma mulher. Você não precisa de duas mulheres. Você não precisa de 3 mulheres. Isso é coisa de menino. Menino que não consegue segurar o zíper. O homem fala: eu não vou deixar que um pequeno membro. Deus pequeno, não é pequeno, né? Brincando com você, tá? Eu não vou deixar que um membro de 70, 80 gramas governe sobre alguém que tem lá seus 70, 80 quilos. Que homens que somos nós? A palavra de Deus, Tiago vai falar sobre um pequeno membro, a língua, né? Que se a gente não contém, não exerce governo, domínio sobre ela, tem o poder de inflamar ambientes, situações. Mas esse outro membro também, em comparação a quem nós somos estruturalmente falando, pode acabar com uma família, pode acabar com uma geração que Deus pode ter para a sua vida, onde de repente o seu filho, o seu neto seria alguém pontual para um tempo, uma geração. E porque você não foi homem na hora de ser, vidas podem ter amargado lágrimas. Mas aquele que tem poder para perdoar, ele está.
aquele que está com você em suas mãos para te dar a forma de um homem, Ele está aqui e Ele pode te dar essa forma. Amém. Glória a Deus. Você pode ser restaurado. A sua moral, o seu caráter, a sua integridade, a sua hombridade pode ser restaurada. Você vivendo e estando nele. Porque ele foi homem. Esteve com uma mulher sozinho. Os irmãos conhecem, na Samaritana. Se fosse outro, já de repente dava uma cantada, soltava uma gracinha. Mas não. Ele tinha convicção, ele sabia o que estava fazendo. Eu tenho algo a apresentar para essa mulher. E isso ele fez. Então, uma sociedade que não vive em Cristo permanece em desordem. Uma sociedade de homens onde a vida de Cristo não flui e não se manifesta neles permanecerá em desordem. E como eu estava falando, Cristo ele é esse modelo. Cristo é o modelo perfeito para que nós possamos olhar para Ele e extrairmos de fato o que é vivermos como homem. Cristo mostrou o que é colocar as coisas em ordem. Seu ministério é um modelo perfeito para todo homem que perfeito deseja ser. A palavra de Deus vai dizer, o próprio Deus falando a Abraão: ande na minha presença e sede perfeitos. Nós vemos um texto onde o apóstolo Paulo estava falando que o Senhor ele é fiel para concluir, para aperfeiçoar uma obra que Ele começou em nós. Então, eu só não sou perfeito dentro da minha perspectiva humana, mas se Ele disse para nós sermos, é porque existe por meio do Espírito uma capacitação dada para que nós assim sejamos perfeitos. E perfeitos no texto original, quando a gente vai para a raiz dessa palavra, fala do quê? Fala de maturidade. Então não é de uma pessoa que não tem não comete erros, não comete falhas, mas é um homem que ainda que ele cometa falhas, ele é maduro o suficiente para assumir a sua responsabilidade como homem. Diferente de Adão, que quando caiu, quando pecou, o que aconteceu? Entrou em desordem, Deus aparece diante dele: o que está acontecendo aqui? Não sei de nada, eu acho que foi a mulher que o Senhor me deu. Não, eu acho que foi a mulher, foi a serpente. Começou a colocar culpa em todo mundo, isso é coisa de menino. Homem assume a responsabilidade. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? A gente precisa começar a assumir essa responsabilidade do nosso mandato, daquilo que o Senhor nos confiou, para que a gente possa ver os ambientes, as cidades, o nosso lar, a nossa família sendo transformada. Para de culpar a sua esposa se as coisas não estão dando certo. Chame a responsabilidade como homem. Recentemente eu estava contando testemunho na igreja, lá na plenitude em Carati. Graças a Deus, de um período difícil que eu passei, quase 4 anos, após o Senhor me pedir algo para mim deixar uma profissão, e eu deixei ali a profissão que eu estava exercendo, para ficar nos cuidados, na dispensação do Espírito Santo. E o Espírito me falou que seria um período difícil, e foi difícil de várias formas, financeiramente, dentro do relacionamento, porque você às vezes vai tentar fazer muitas coisas, você vai buscar ser um provedor dentro do lar, mas tem momentos que o Senhor está operando, está trabalhando de uma maneira onde, da mesma forma que Ele abre portas, mas Ele também é o Deus que fecha. Eu, como homem, preciso entender isso, que Ele está trabalhando não somente no que é externo, mas no interno das pessoas. E eu lembro de situações da minha esposa chegar para mim e falar: não, mas tem que fazer desse jeito, faz assim. E eu, com aquela convicção de alguém que está se relacionando e ouvindo dele, qual deveria ser o meu posicionamento, ali eu ficava firme, sem perspectiva humana de transformação, de mudar realmente a situação, mas uma convicção no Espírito daquilo que Ele está falando. E aí você tem que se posicionar diante da sua esposa como um homem. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje esse período passou e ela reconhece, para a glória de Deus, porque teve um homem que teve que se posicionar. E não pense que foi fácil, porque às vezes eu mesmo internamente falo: meu Deus, é só o Senhor, porque realmente se fosse olhar para a minha estrutura humana, eu não acreditaria também. E aí o Senhor está extraindo de nós, naquela situação, Ele estava extraindo de mim algo.
Ele estava o quê? Trabalhando na vida da minha esposa algo, para que ela pudesse agora olhar para o esposo dela e falar: não, eu posso confiar, porque eu estou com um homem de Deus. A palavra começa a ter mais peso, porque você se posicionou como um homem. Você não é alguém que simplesmente a mulher dá uma batidinha de pé e você abaixa a cabeça. E eu sei o que é um casamento, tá? Eu não estou falando de você se tornar um cara chucro, não é isso. Eu estou falando de você ter as suas convicções, o seu posicionamento como homem. Lembre do que eu acabei de falar. O que a gente acabou de interceder aqui? Sobre um pensamento estrutural, principados e potestades agindo para trazer um desgoverno no meio do contexto social, onde a figura masculina vem a perder o seu peso, a sua força, porque homens posicionados, homens convictos se tornam ameaças para todos os sistemas que não estão de acordo com o sistema do reino dos céus. Um homem genuinamente enxertado pelo Espírito Santo, ele se torna uma ameaça. E Cristo, esse modelo, foi também essa ameaça. Cristo, ele colocou em ordem a religiosidade e o entendimento errôneo das pessoas. Os irmãos devem conhecer essa passagem onde ele está com seus discípulos. Um dia de sábado, os discípulos vão lá, tiram algumas espigas, estão se alimentando. Chega alguns religiosos do seu tempo, começam a questionar, e Jesus vai dizer: o sábado não foi feito por causa do homem. E não o homem, melhor, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus, ele está colocando em ordem a religiosidade dessas pessoas, uma compreensão errônea que eles tinham daquilo que eram os decretos, as leis de Deus. Então nós, como homens, precisamos colocar em ordem aquilo que está em desordem. Na medida que o Pai, ele está nos aperfeiçoando, na medida que Ele está trabalhando em nós, Ele está desconstruindo todo o sofisma, toda mentira, todo engano, todo equívoco que nós tínhamos existencialmente, herdado da nossa velha natureza, das baladas, das conversas, das nossas crenças que adquirimos ao longo das nossas vidas e que estavam erradas. Mas agora, porque nós nos relacionamos com Ele, Ele vai introduzir essas verdades que são eternas e que são verdades reais. Então Jesus, ele colocou em ordem a religiosidade, trazendo entendimento de fato para as pessoas. Jesus, ele coloca em ordem a distorção dos propósitos eternos do Pai. Um outro texto, olha o que ele vai dizer: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Ou seja, essas pessoas haviam distorcido, desorganizado, tirado a casa de Deus do propósito real pela qual ela havia sido ali estabelecida. E Jesus vem com virilidade, como um homem. Pega o chicotinho e começa. Imagine Jesus lá. Jesus olhou, falou: não, esse negócio não está certo. Vai, desce o chicote e vai no meio dos cambistas. E a Bíblia vai falar que Jesus não pecou. Entenda que a sua expressão de virilidade não é um pecado, você ser um homem. Agora Jesus, ele tem sobregoverno. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele está centrado em si. Então um homem de Deus, que é a habitação, que o Cristo está sendo formado nele, ele precisa ter toda a sua estrutura emocional e espiritual sob governo. Eu vou apresentar o ímpeto, eu vou apresentar essa forma um pouco mais abrupta às vezes, mas ela não é resultado de alguém que está desgovernado. É alguém que quer que todos saibam, percebam que existe realmente uma indignação pela forma a qual as pessoas estão vivendo. É um poder sob controle, o mesmo poder que a gente precisa ter de repente
novamente a questão do casal. Que a sua esposa, sei lá, você está andando no trânsito. Eu sei. Mas você tem que ter esse governo. Tem que ser um homem. Expressar essa habilidade, mas com governo. E Jesus está lá, derribando as mesas dos cambistas. Para quê? Para trazer a ordem novamente para algo que foi estabelecido por Deus como um propósito eterno. E qual era o propósito eterno de Deus? Que aquele local, aquele ambiente seria o quê? Um templo para adoração, um local de intimidade das pessoas com Deus. E as pessoas haviam mudado, trazido desordem, e Ele está trazendo a ordem. Novamente, todo homem de Deus que está sendo transformado à imagem de Cristo será um homem que trará ordem para o ambiente. Ele trará ordem para a sua própria existência. Ele se torna mais centrado, ele começa a organizar suas emoções, ele começa a ser alguém muito mais específico e pontual na sua maneira de racionalizar as coisas. É tipo um sniper, né? Ele se torna muito mais preciso. Ele não é alguém que é um sniper. Imagine, né? Você está com algo na mira, o cara lá. Ele não pode, se uma abelha passar na frente dele, ele tem que estar centrado, focado. Porque um tiro que você der errado, como eu disse, pode destruir a vida de uma pessoa inocente. Há um poder em nós, mas esse poder, essa força verbal, o que falamos, como agimos, tem que ser pontual, tem que ser preciso, tem que ser certeiro, na medida. Como Paulo disse, que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Então tem que ser salgado, mas também pode ser muito. E aí você tem que saber balancear isso, porque senão nem todos poderão tragar, porque talvez nem todos estão preparados para experimentar esse sal. Jesus ele coloca também em ordem a posição de governo da sua igreja. Como eu disse, Jesus ele exerce seu ministério, morre, ao terceiro dia ressuscita, apresenta-se então para os seus discípulos e ele vai dizer: vos dou autoridade, vocês expulsem demônios, para que vocês preguem a minha palavra, vão até os confins de Samaria, de toda a terra. Ele dá essa autoridade. E lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 22, vou até ler, esse daqui é muito poderoso, esse texto. Capítulo 1 de Efésios. Versículo 22 e 23 vai dizer: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Presta atenção nisso que a gente está lendo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem que é a igreja? O seu corpo. Então, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude, ou seja, que está plena. A igreja, nós, a expressão física de Deus na terra, ok? Igreja, somos o corpo de Deus. Então, quando nós nos movemos como homem para auxiliar famílias, nós somos a expressão viva de Deus no socorro do necessitado. Nós estamos trazendo ordem para as coisas, porque nós somos o corpo vivo de Deus manifesto, igreja de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E ele disse que o quê? Todas as coisas estão debaixo do quê? Dos pés. Ou seja, nós como filhos de Deus, como homens chamados por Ele, estamos numa posição de governo, aonde potestade, principados, tudo está debaixo dos nossos pés. Mas por que muitos homens neste presente tempo não têm vivido nessa dimensão
conheceu do Espírito e estão vivendo deformados. É justamente porque, como eu disse, quem é o maior interessado para que os homens não compreendam a sua realidade como homem? Potestades e principados. Porque ele mantém você jovem, você tem um irmão ali mais de idade, ele mantém cada pessoa de maneira onde você não vive aquilo que Deus tem para você, aonde quando você estiver caminhando por uma rua, você compreendendo de fato essas realidades eternas, você se torna essa pessoa plenamente convicta que onde você coloca a planta dos seus pés, os lugares serão abençoados. Você se torna, como eu disse, uma pessoa perigosa para todos os sistemas deste presente século. Porque se você vê de repente um jovem drogado pela rua, você vai parar para conversar com essa pessoa. Se você é movido pelo Espírito, você vai interceder por aquela pessoa, porque você sabe que aquilo está em desordem, que aquilo não é o plano, o propósito original de Deus para a vida daquela pessoa. Então você assume a sua responsabilidade. Por quê? Eu digo que você assume, porque você é a expressão mais perto, mais próxima de um homem de Deus que está cruzando por essa pessoa. Lembra que eu falei do homem lá do primeiro Adão? Sempre jogando a responsabilidade para o outro. É isso que muitos homens têm feito. Cruza por pessoas, está andando pela rua, mas tipo, deixa a vida me levar. Zé que Pagodinho, né? Vida leva eu, está andando por ali, com a cara pro vento. Mas eu quero falar uma coisa para você: é o vento que quer te conduzir, é o Espírito que quer te guiar, para que você possa de fato olhar nos olhos desses jovens, para que você possa olhar nos olhos de repente uma mulher, uma prostituta, você possa ser uma expressão desse homem, o Cristo que conversou com uma mulher sem má intenção, porque eu olho para aquela mulher prostituta não como um pedaço de carne diante de mim, mas como uma potencial irmã de fé. Se nós tivéssemos essa compreensão, calma aí, rapaz, eu estou quase já pensando que eu estou em outro lugar com aquela mulher ali, mas calma aí, essa mulher, ela pode ser uma irmã de fé. Eu sei, tá, irmãos? Estou falando isso porque de vez em quando o Espírito Santo me pega nisso, tá? Eu sei. Então por isso que eu estou dizendo, né? É vida no Espírito. É a gente sendo tratado, é a gente tomando a forma para cooperar para que vocês, os nossos irmãos, também possam tomar essa forma. E aí, tendo essa compreensão de que nós estamos em Cristo, fazemos parte desse corpo, aí a gente vai ver nesse texto que eu li em Tito, um homem, o apóstolo Paulo, se direcionando a um filho dele na fé. Um homem que foi transformado, um homem que foi reposicionado, um homem que foi colocado novamente em ordem existencialmente falando, um homem que fazia muitas coisas para Deus, porém não organizadamente dentro da perspectiva de Deus. Um homem que estava, aquilo que eu falei, achando que estava fazendo a coisa certa, porém não estava fazendo na medida dos céus, na direção do que é eterno, daquilo que Deus estabeleceu. Mas esse homem tem um encontro com um homem em Cristo, um encontro que transforma a sua vida, um encontro que mexe com toda a sua estrutura. E esse homem agora, ele passa também a atuar de maneira onde, por onde ele passa, vidas são tocadas, situações são alteradas. Pregou em vários continentes, pessoas, milhares de pessoas se convertiam. Isso é um homem convicto dos propósitos de Deus, um homem que decidiu viver posicionado naquilo que Deus estabeleceu como um propósito eterno na sua vida. Paulo é esse homem, e uma das pessoas que são alcançadas por esse homem que foi transformado é Tito, que é esse filho na fé. Tito, ele era gentil, ele não era judeu, diferente de Paulo, que tinha dupla cidadania, mas de origem judia, Paulo no caso. Tito não, Tito é um gentil. Ele era alguém que foi alcançado pela mensagem, pelo evangelho
de Jesus Cristo através de Paulo. E esse texto aqui é onde agora eu entro na mensagem. Até agora foi a introdução. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a irmãs? Deus. Agora, aqui a gente vai de fato ver aonde eu queria chegar. Presta atenção que Paulo vai dizer para esse homem: a Tito, meu verdadeiro filho. Parte A do versículo 4. Depois do versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas. Olha o seu irmão, esse homem que está do seu lado, fala para ele assim: você é uma pessoa pontual. Você está em um local geográfico pontual. Você vive em um período histórico pontual. E você carrega uma mensagem pontual. Paulo, ele foi esse homem transformado e ele gera uma transformação em quem? No Tito. Então Tito é fruto da transformação que Paulo viveu. Agora esse homem, Tito, ele é achado pelos olhos de Deus através de Paulo. Então, dentro de tantos homens que estavam no ministério junto com Paulo, algo em Tito chama a atenção de Paulo. Obviamente que o que chama a atenção em Tito aos olhos de Paulo é porque o próprio Espírito operando fez que a atenção dele fosse chamada para Tito. Então Tito aqui, para aquilo que Deus tinha como um propósito, Tito era uma pessoa pontual. Existe um propósito de Deus através da sua vida que somente você carrega toda a estrutura de vida, toda a estrutura mental, intelectual, as capacitações concedidas por meio do Espírito, seja dons, talentos, somente você poderá executar. Somente você pode ser alguém dentro da sua casa que vai gerar uma transformação. Somente você dentro do seu ambiente de trabalho pode ser uma pessoa que vai estabelecer a cultura do reino. Existe algo que pontualmente somente eu e você poderemos fazer. Pontualmente o Senhor na eternidade estabeleceu que nessa noite nós estaríamos aqui reunidos. E pontualmente Ele disse que eu estaria aqui ministrando essa palavra, para que pontualmente algo dentro de vocês fosse transformado, para que pontualmente através disso que é transformado dentro de vocês, vocês gerem uma transformação aonde vocês estiverem de forma pontual. Aleluia. Entenda isso. Tito aqui é esse homem pontual. E aí existe uma geografia, como eu disse, que é pontual. Qual que é essa geografia pontual para aquilo que Deus desejava expressar através dele? Neste momento. Não quer dizer que você vai ficar sempre fixo em um local. Como eu disse, nós agora somos guiados como homens de Deus pelo Espírito Santo. Para onde Ele soprar, nós vamos. Seremos direcionados. E aqui o Espírito Santo está soprando através do apóstolo Paulo Tito para Creta, uma cidade gentia na Grécia, um local onde aquela estrutura de vida talvez pagã, antes de Tito ter se convertido, ele poderia utilizar de uma linguagem, ele seria melhor compreendido. Não que ele não vai compartilhar o Evangelho, lógico que ele está compartilhando o Evangelho, mas é uma cosmovisão daquele local que ele compreenderia, e dentro da sua linguagem ele seria pontual para se comunicar. É tipo um homem de Deus que às vezes foi vida louca. Quantas vezes eu estou passando lá perto de casa e os camaradas estão lá na biqueira, lá, vendendo droga, aí eu chego com os caras. Esse dia tinha uma moça lá sentada, eu parei e falei: larga a mão disso aí, mano. Não sei, né? Pô, difícil, tá? Mas eu também já fui vida louca. Essa tatuagem parecendo, né? Eu sei o que é isso, cara. Passei 8 anos na droga, no caí, no crack, me afundei. Então,
de alguma forma, aquilo que eu vivi estruturalmente, hoje é um instrumento de Deus, porque isso é convertido dentro da minha história de vida. Não que aquilo que eu fiz era certo, não é isso, tá, irmãos? Vá chegar dessa forma. Mas isso agora traz para você um repertório, onde você tem legitimidade e autoridade para falar para qualquer pessoa, dentro desse aspecto, que Deus ele é fiel, ele é poderoso para transformar a vida delas, assim como transformou a sua. Então existem situações que para você talvez hoje está sendo difícil, mas encara ela como um homem, porque amanhã será um testemunho de Deus através da sua vida. Será usado de forma pontual para que rompa com as escamas dos olhos de outras pessoas. Será utilizado por Deus como algo poderoso. Então, Tito é enviado para esse local pontual, Creta. E aí, eles estão vivendo dentro de um período histórico também que é pontual. Então, cada um de nós estamos aqui nesse dia porque Deus estabeleceu que seria nesse dia. Nós nascemos em um momento histórico, não é obra do acaso, ainda que possa ter sido resultado de uma noite qualquer. Não, mas Deus, ele tinha algo na minha e na sua vida. Então comece a se ver pela perspectiva daquilo que é eterno. Para de ser vítima. Você não é vítima da sociedade, você não é vítima da vida. Você é alguém que Deus tem colocado para viver como um protagonista da sua própria história. Se posiciona como homem. Seja a luz do mundo, realmente deixe que a luz de Cristo resplandeça através de você. Deixe esse vitimismo de lado. Para de achar que os outros é que tem culpa, que nada dá certo na sua vida. Transforme a sua mente. Permita que o Espírito Santo operando em você mude de fato você. Então nós estamos aqui neste presente tempo porque existe uma geração que precisa de mim e de você como homens de Deus. Não é acaso. Estamos neste período histórico no ano de 2014 porque existe uma dor, existe uma necessidade, existe um sofrimento, existe alguém que precisa daquilo que eu e você carregamos, que não será necessariamente o ouro e a prata, mas é a presença do Espírito que poderosa vida em nós, para que nós tiremos as pessoas dos lugares, das condições existenciais que elas têm vivido, onde nós introduzimos elas neste reino de amor, onde nós nos tornamos a expressão da justiça de Deus na terra. Nós carregamos uma mensagem que ela é pontual. Então, Tito, um homem pontual, ele é enviado a um local pontual, ele está vivendo e ele é enviado em um período histórico pontual da história, e ele carrega uma mensagem, ele tem um propósito que é pontual. Vá para lá, Tito, e coloque em ordem as coisas. Havia uma desordem, havia um desgoverno. E Tito, ele tem essa responsabilidade de colocar as coisas em ordem. Acredite, aonde você está, no lar que você pertence, no trabalho que você exerce, na faculdade, na escola que você estuda, esses locais precisam que você seja quem Deus formou você para ser. Precisa que você seja o homem, a comunidade de fé, a igreja, a denominação. O reino de Deus precisa que você se posicione como homem, que você vá para o enfrentamento com virilidade, não com essa, que é a palavra, não é sendo machista, mas é a virilidade de um homem que é convicto de quem ele é. Amém? Amém. Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé essa noite. Aleluia. Cristo, ele deseja realmente colocar ordem nas nossas vidas. Eu acredito que, como eu disse, são tempos onde muitas coisas
relevância, não com aquilo que é uma visão pessoal, mas aquilo que a gente olha para a palavra de Deus e a gente identifica como sendo princípios bíblicos. Recentemente eu vi aí pastores estrupando tantas coisas. E eu sei que existem os bons e os maus, só que os bons precisam se levantar. Às vezes as pessoas fazem pergunta no Instagram, lá na caixinha. Uma pergunta foi: por que tem os falsos profetas, tem os falsos pastores? E eu dei uma resposta, que é lógico, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim: importa que haja no meio de vós heresias, para que os verdadeiros se manifestem, se levantem, se exponham, tenham uma coragem, um posicionamento de um homem de ir para o enfrentamento, denunciar aquilo como sendo um engano, denunciar aquilo como sendo uma mentira. Então nós vivemos tempos onde, meu Deus, a gente vê cada coisa aí, né? Às vezes a gente até dá risada, tem uns perfil aí crente amando, tem uns perfil aí que vira meme, a gente dá risada, é legal, mas se a gente olhar por uma perspectiva daquilo que Deus deseja para a sua igreja, aquelas pessoas, muitos ali acreditam que estão fazendo o que é certo, o que é verdadeiro. E nós precisamos ser esses homens que estabelecemos de fato os princípios do reino, onde as pessoas possam olhar e falar: aquilo está com a forma do que é eterno. Aqueles homens lá de Jacupiranga estão expressando que é uma hombridade bíblica genuína. Então que a gente possa se colocar nessa condição. E eu gostaria de pedir para você que nessa noite foi tocado por essa palavra, você que deseja assumir a responsabilidade de ser esse homem nesse tempo, nessa geração, você que de fato entendeu que há uma palavra de Deus direcionada a você, que você tem um encargo, uma responsabilidade dentro da sua casa, dentro da comunidade religiosa que você está, no seu trabalho. Eu gostaria de te convidar aqui à frente. Eu quero estar fazendo uma oração por você, para que aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida venha mover as suas estruturas internas e você comece a caminhar nessa nova dimensão do Espírito. E depois nós estaremos adorando aí também mais uma vez o nome do Senhor. Vem aqui à frente, gostaria de orar por você. Você que é este homem, você que deseja que a sua vida de fato seja reorganizada. Vem à frente, por favor. E permita que o Espírito Santo ele venha realmente trabalhar no mais profundo do seu coração. Não iniba as lágrimas que o Espírito Santo ele de repente venha gerar em vocês. Homem também chora. Homem não é sinal, lágrimas não é sinal de fraqueza. O nosso mestre, o nosso amado, o Cristo, ele chorou. Ele chorou quando ele olhou para Jerusalém e viu que ali profetas eles eram perseguidos. Ele chorou por uma cidade como Jerusalém. Ele chorou por um amigo que havia falecido, mas que ele veio a ressuscitar. Pai, nós estamos, Senhor, em Tua presença. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, pela vida desses homens que aqui estão, Senhor. Pai, a Tua palavra foi ministrada e eu sei que o Teu Espírito já está operando, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, tratar poderosamente no mais íntimo, no mais profundo do coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que as Tuas bênçãos, Pai, sejam liberadas, Senhor. Que o Teu Filho, Senhor, meu Pai, ele venha viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que ele comece a se ver, Pai, a partir da Tua perspectiva, a partir dos Teus olhos, Senhor. Que os olhos do entendimento dele sejam iluminados e ele veja, Pai, o homem que ele é aos Teus olhos, Senhor. Que ele venha romper, Senhor, meu Pai, na dimensão do Espírito. Que por onde ele venha passar, Pai, a Tua presença seja notória na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pela vida do Teu Filho.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que o teu filho já tem vivido, aquilo que ele passou. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, de fato, qual é a verdade do coração dele. Talvez muitas pessoas olham para ele, talvez até os familiares, e desacreditam, Senhor, meu Pai, daquilo que é a tua obra que o Senhor começou. Mas o Senhor, Pai, é fiel para concluir. O Senhor é fiel, Pai, para aperfeiçoar. Ó Deus, que o teu Espírito operando nele, Senhor, Pai, venha concluir esta obra. Que ele venha ser um instrumento poderoso em tuas mãos. Ó Deus, Pai, que lugares por onde ele passou, Pai, onde as pessoas conheciam ele de uma forma, Pai, ele veio conhecer de uma forma diferenciada. Que haja um brilho, Pai, do teu Espírito, Pai, na face dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, um novo tempo sobre ele. Um tempo, Pai, de rompimento no Espírito. Um tempo, Pai, onde a tua luz resplandecerá através dele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, pela vida também do teu filho. Ó Deus, que ele venha, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Pai, que ele venha ser o homem que o Senhor designou, Pai, para este tempo. Em nome de Jesus Cristo, que haja um romper, Pai, no meio da família dele, Senhor. Que ele possa viver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Que todos os temores, Pai, que estavam no coração dele, Pai, todos os medos, Senhor, Pai, que venha ser lançado fora. Que ele possa experimentar, Senhor, Pai, do teu perfeito amor. Amor, Pai, que talvez ele possa não ter recebido dos seus pais. Ó Deus, o amor que ele pode não ter recebido, Pai, de pessoas, Senhor. Mas, ó Deus, o teu amor, Pai, seja derramado agora, em nome de Jesus Cristo, sobre o coração dele. Que ele possa viver experiências mais profundas com o Senhor, dentro da intimidade dele, Senhor. Que ele possa ouvir o teu Espírito, Pai, chamando ele, meu Deus, para que a tua obra, aquilo que o Senhor deseja fazer nele, através dele, Pai, venha se consumar. Ó Deus, que os dons do teu Espírito, Pai, ó Deus, venha ser ativados nele. Aquilo que o Senhor tem, Pai. O ministério, Pai, que o Senhor estabeleceu na eternidade, Pai, que o Senhor confiou a ele. Que seja agora ativado, Senhor. E que ele possa ser uma voz profética, Pai, no meio dos jovens. Que ele possa ser uma voz profética, Senhor, meu Pai, por onde ele passar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu oro a ti, Senhor, Pai, e a ti obrigado. De novo, Senhor, Pai, pela vida do teu filho, Senhor. Eu tenho necessidade. Sonda, Pai, o coração dele neste momento, Senhor. Traga a memória dele, Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que traga esperança. Que ele possa olhar, Pai, para esse presente tempo, sabendo que o Senhor é aquele que cuida dele, Senhor. Que o Senhor é aquele, meu Deus, que formou ele.
a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu queria que esse momento, aproveitando que você está de pé, nós vamos ouvir esse louvor novamente.